Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e hoje eu estou aqui com o Wagner Borges. Muito feliz, Wagner. Jô, legal estar aqui de novo com você. Eu também estou muito feliz. É sempre um prazer por conta da quantidade de sabedoria que essa pessoa tem. Então é sempre muito bom trocar, conversar e trazer todas essas informações, ferramentas para vocês. Mas hoje eu estou especialmente empolgada porque a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada, que é criatividade, energia prânica, energia sexual e qual que é a similaridade entre todas essas energias, né? Porque elas têm essa similaridade e eu acho que essa energia vital, que é essa energia que nos move, quando a gente entende ela, eu sinto que a vida flui, né? Então, tô muito animada pro nosso bate-papo. E você? Jô, Hum. a energia é uma palavra vinda do grego, significa atividade ou movimento. Com energia você se mete, sem energia você não tem força para se movimentar. Então, quando você se movimenta, você cria. Você fala assim, você obra, do verbo obrar, você trabalha. Então, sem energia não há movimento. Então, energia em grego é movimento. Acontece que na Índia, energia é chamada prana, tradução sopro vital. É o Ti do chinês, força vital, o Ki do japonês, o fluido vital Uhum. do europeu. Mas o nome energia foi o que pegou. Então, você tem vários tipos de energia, que na verdade é uma só, mas se desdobra em várias densidades diferentes, levando em conta que a própria matéria é energia condensada e outras energias em estados mais sutis. Mas existe uma energia universal que interpenetra tudo, uma luz, vamos chamar assim, mas que dependendo do plano onde ela se manifesta, ela pode ser mais densa, mais ou menos, mais sutil. E no nosso caso, três áreas por onde a energia entra: topo da cabeça, entra a energia celeste, solar, estelar, mas nossos pés estão encaixados no solo, então sobe uma energia mais densa de baixo para cima. Ju, a energia que desce e a que sobe, ambas se encontram na área cardiorrespiratória. E os hindus antigos, por metáfora, falavam assim: meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração. Ah, que E ainda bonito. junta a energia que você respira, que é do meio, que também vem para a área cardiorrespiratória. Então são três fluxos clássicos: céu, terra e o meio. Essas energias mescladas aqui viajam pela corrente sanguínea e exalam dos poros de dentro para fora, formando uma aura, né? A aura do latim, sopro de ar, porque é pela respiração que a gente capta principalmente a maior parte da energia, depois pela comida e tal. Então temos um campo energético e energias variadas. Daqui a pouco eu explico como é que a energia se divide em cinco áreas do corpo. Perfeito. Então, essa energia que você fala que vem, né, de cima, de baixo, do centro, ela. Qual que é a diferença entre uma e outra? Uma você falou que é mais um pouco mais É, densa, que é um pouco mais sutil. sim. A energia que vem de fora, Hum. ela quando atravessa, por exemplo, no espaço sideral não existe oxigênio. Então, quando a energia vem por cima, ela interpenetra a camada atmosférica planetária. Então, quando ela desce, ela está cheia do elemento ar, né? Que você respira, que é a fonte da vida. Agora, os nossos pés estão colados na Terra e a energia lá embaixo, ela não tem a camada aérea, é telúrica. Quando ela sobe, ela é para o corpo, sabe? Para trazer a estrutura física. Aqui, a estrutura mental, psíquica. E aqui a respiração que coliga as duas áreas. Ah, por isso que muitas vezes na meditação eles puxam a energia de baixo, a energia. A É, energia de baixo aqui é ótimo, né? A energia de cima, a energia de para baixo. equilibrar aqui, porque o Hum. chakra cardiorrespiratório, ele equilibra a área mental, onde tem três chakras, que é o laríngeo, frontal e coronário, e a área mais densa, que é umbilical, sexual e base da coluna. Três para baixo, três para cima, aqui o meio, que equilibra a mente e equilibra o corpo. Quando a gente respira o prana, a energia, quando o prana entra, ele circula através de canais energéticos, que no yoga são chamados de nadis. E onde esses canais se entrecruzam, formam um centro energético, ou seja, um chakra. E então tem os sete chakras principais e os secundários. Então, quando a energia, ó, respirei, ela vai ser dividida em cinco áreas. Primeiro, ela vai vir para a Coração. área cardiorrespiratória, essa área é chamada prana. A energia que desce para o umbigo é uma energia digestória, não é respiratória. Por quê? O alimento que a gente come, você mastiga e saliva, começa a quebrar as moléculas dele, desce pelo esôfago para o estômago taca ácido, o fígado processa gordura, o pâncreas joga insulina
para equilibrar a glicose que vai passar para as células. Intestino delgado puxa o nutriente, o grosso joga para fora. Então, quando a gente respira, o prana circula no sangue instantaneamente. Mas quando a gente come, a digestão leva horas. Até extrair a energia para o campo energético demora horas. Então aqui é um prana respiratório. E aqui na barriga um prana digestório. Ele é mais denso do que o prana que circula aqui. Aqui é leve, aqui já é mais heavy metal, mais denso. Então esse em sânscrito é chamado samana, que é a região digestória. E aqui prana, que é a respiratória. Agora, o que você come? Puxou o nutriente, o bagaço vai para baixo para expelir, pela urina e fezes. Então tem um terceiro prana no baixo ventre. É um prana excretório. Se chama apana. Olha só, respiratório, digestório, excretório. O quarto prana, ele vem da garganta até a cabeça. É o prana cerebral. É o mais sutil para pensar e elaborar pensamento. Veja, pensamento, respiração, digestão, excreção. E o quinto prana pega aqui atrás até o calcanhar, pela parte de trás, regulando os outros 4 numa média. Então são 5 pranas. Ó. O dana, que é o cerebral, prana, que é o respiratório, samana, que é o digestório, apana, que é o excretório, e o viana, que regula os outros 4 dentro de uma média. Então a nossa energia, os yogis classificaram isso em sânscrito há milhares de anos. São 5 subpranas circulando. Então se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, com energia sexual, é o apana, é a região mais baixa. Alguma coisa num pranayama, é o prana peitoral respiratório e daí por diante. Uau, eu tô assim, tentando entender tudo. Vou assistir depois para anotar. Mas agora, por exemplo, é possível que uma pessoa tenha mais prana daqui para cima, ou seja, uns chakras mais alinhados e daqui para baixo menos, ou vice-versa? O ideal, não tem a ver. O ideal sempre é equilíbrio. Agora vamos lá atrás, milhares de anos. Um yogi se retirava para o interior de um templo, ou fazia uma cabana na floresta, ou morava dentro da caverna meditando. Esse yogi estava interessado em despertar do chakra cardíaco para cima até alcançar o samadhi, a expansão da consciência. Então, ficava meditando 16, 18 horas por dia, tinha pouca atividade física, se alimentava de forma frugal, de folhas e raízes. Para quê? Para não estimular os 3 de baixo. Quer dizer, se alimenta pouco, o chakra umbilical fica calmo. Não está tendo atividade sexual com alguém. Então o tesão, o desejo, não vai para fora, ele fica com a energia aqui. E a base da coluna controla as pernas. Como você não está se movimentando muito, você vai trabalhar daqui para cima. Então você veria um yogi com o prana, o dana, né? O prana, o dana e o viana em equilíbrio. Os 3 de baixo ele não vai mexer. Agora tem um detalhe, e isto lá, você está encarnado hoje em São Paulo. Você precisa do chakra das pernas, de baixo, você precisa andar para ir trabalhar e você precisa almoçar, porque você trabalha. Então, para o ocidental, que não é aquele yogi clássico antigo, nem o yogi de hoje ocidental é assim, você precisa de equilibrar o chakra cardiorrespiratório, os 3 de cima e os 3 de baixo. Por quê? Se seguir a prática isolada do yoga, vai trabalhar só a parte de cima e vai demonizar os de baixo, como se fosse ponto de apego. Não mexo embaixo, que é apego do meu ego. Eu quero mexer daqui para cima, para a consciência expandir. Só que você está encarnado no Ocidente, tem que trabalhar, você precisa estar aqui. Os 3 de baixo têm que estar vitalizados e os 3 de cima têm que estar sutilizados. Então, o ponto de equilíbrio aqui, melhor embaixo, melhor em cima, no meio. Uau, e assim, por exemplo, a energia sexual, ela é uma energia embaixo, ela é uma energia muito demonizada, né? Exatamente. E assim, eu não sei se é verdade isso, mas uma vez eu ouvi dizer que existia na Índia, há muitos anos atrás, rituais energéticos sexuais de expansão da consciência. Sim, havia no Tantra. Como que era isso? O casal, por exemplo, tá? Praticante de Tantra Yoga. No intercurso sexual, a aura dos dois está fundida, um acoplamento áurico, os chakras dos dois estão em harmonia, em ressonância. E é claro que isso não era apenas uma relação sexual casual. Isto era uma relação casual dentro de um relacionamento, em que um ajudava o outro numa prática, porque os dois juntos são um, vamos chamar assim. Então, através do intercurso sexual, os dois concentrados puxavam energia de baixo para cima e rodava, circulando, vibrando em conjunto, e entrava num êxtase vibracional energético que podia expandir a consciência dos dois, ou um ajudar o outro a alcançar. Então, a energia que estava circulando no sexo, ela não ficava localizada nos genitais, no encaixe, ela circulava por todo o sistema e ela era sutilizada, transformada.
Isso é diferente de uma pessoa sem conhecimento tentar manipular a energia sexual embaixo, que é um pulsão instintivo de reprodução, tentar fazer ela subir sem transformá-la. Sabe por quê? Como eu acabei de falar, a região da cabeça é o prana mais sutil. A região de baixo é o prana bem denso. Se você puxar esse prana sem transformar, ele é denso, ele vai bater na parte sutil e vai perturbar. Então, e o que é sutilizar? Sutilizar é transformar. Por exemplo, aquela figura da Kundalini, que em sânscrito é enroscada, uma serpente enroscada na base, ela desenroscaria e fluiria. É uma metáfora, porque nós temos o magma resfriando embaixo da Terra. Então, supostamente, a energia que sobe é quente, porque tem um magma resfriando no centro da Terra. Então, os hindus antigos falavam de uma energia que viria serpenteando num movimento serpentino e entraria pelos chakras dos pés e se aninharia no chakra da base da coluna. Então, criaram a imagem de uma serpente de fogo, que é uma metáfora, porque não tem serpente nenhuma vindo de baixo, né? Tem gente que pega ao pé da letra, né? E uma serpente de fogo, fogo porque é energia quente. E aí subindo, dando vitalidade ao corpo. O corpo é da terra, ele precisa de energia da terra. Então, essa energia aninhada, ela vai servir para os ossos, para o sangue, para a manutenção do corpo. E a questão da reprodução sexual, quando ela sobe para o chakra geniturinário, no intercurso sexual pode gerar vida através disso. Então, o que acontece? Na hora de puxar essa energia para cá, o yogi imaginou uma serpente esticada pelo eixo da coluna, no nádio principal chamado Sushumna. Muita gente imaginou que tinha que puxar isso daqui para cá, para aqui expandir. Não dá certo. Porque na hora que você puxa e vem, você dá uma porrada de baixo para cima no cérebro, que está acostumado com energia sutil de cima, você pegou e jogou de baixo lá para cima. Qual é o segredo, yogi? Puxa a energia até o chakra cardiorrespiratório e transforma por amor, sentimento. E aí, quando ela subir, ela está sutil para iluminar a consciência. Sabe qual é o nome metafórico? Amansar serpente. Que significa, não é uma descarga de Kundalini, é um despertar da energia, tornando-a sutilizada. E aí, quando ela chega em cima, chama-se orras. Quer dizer, ela ficou sutil. E aí tem gente que fala assim, hoje é até engraçado, olha, eu quero despertar Kundalini e os poderes. Eu vou acender o fogo e vou jogar lá em cima. Eu vou falar uma coisa, é popular. Ela quer acender um foguete no rabo e decolar. E não é isso que é Kundalini. Acender, veja, acender é uma coisa. Ascender tem um S depois do A. Ascender significa elevar. Acender é só acender. Tá cheio de gente querendo acender a Kundalini. O certo seria ascender e transformar para que ela amplie a consciência. Que interessante. E lá no universo yoga hindu, o yoga tântrico, ele tá relacionado com os outros yogas? Ou seja, toda essa teoria que você trouxe, ela é só dentro do Tantra Yoga? Não, ou ela é pra todo mundo? por exemplo, a questão dos 5 subpranas, toda a área de yoga corresponde a isso. Na área do yoga, tem uma referência que é o Patanjali, tá? Que fez os aforismas do yoga, os 8 passos do yoga, que é a Bíblia do yogi, tá? Onde ele coordena o espaço, ele juntou tudo que era feito e compilou numa didática inteligente. Não se sabe exatamente a época, 400 a.C., 1000, não se sabe, só se sabe que o Patanjali virou a referência do yoga, não é a yoga, é o yoga, no masculino. Então, o pessoal segue o padrão do Patanjali e os 8 passos, os 8 angas do yoga. Esse é básico. Agora, surgiram linhas diferentes de yoga. Você tem o yoga, o Samkhya, você tem o Tantra Yoga, você tem, por outro lado, o Vedanta. Então, áreas diferentes que usam o mesmo meio comum, mas com variações na prática. Entendi. E essa, eu não sei se é real, mas essa ideia de iluminação, ela necessariamente passa pela energia sexual? Criativa? Necessariamente não. Isso também é um mito. Do mesmo jeito que a pessoa pode ascender, transformar e fluir, imagina uma pessoa que não sabe nada de Kundalini e simplesmente o chakra cardíaco dela está cheio de amor. Essa energia de baixo vai vir para cá automaticamente. Não tem uma conotação sexual? Não tem. Ela vai vir naturalmente e daí expande para cima. Tá cheio de gente que teve expansão da consciência sem ativar a Kundalini no sentido sexual. Ficou uma prisão em cima disso. A maioria dos yogis não usa a atividade sexual, evita a atividade sexual e transmuta a energia de baixo para cima. Então, a energia que fluiria num ato sexual, que vai para fora de um para o outro,
O yoga, de repente, só na prática do yoga, ele vai transmutar em energia direto. O Tantra Yoga pode usar a conexão com outra pessoa. São vários sistemas. O lance todo é que o ser humano não é igual. Temperamento diferente exigem maneiras diferentes. Tem gente que alcançou iluminação pelo puro ato de amor da vida dela, o caráter dela. E ela nem sabe o que é Kundalini. Está cheio de gente que não sabe nem o que é yoga e tem expansão da consciência. Então a iluminação ficou muito atrelada à parte oriental, porque quem falava nisso durante milênios eram os yogis ou os mestres taoístas. Hoje, com o conhecimento aberto, você vai ter gente falando disso na área ocultista, por exemplo, na área espiritualista em geral também. Então, por exemplo, quando você diz uma pessoa se iluminou, essa iluminação, ela vem de lapsos de iluminação ou de uma real transcendência física também? Quando essa transcendência ocorrer, já ocorreram vários flashes anteriores, tipo pequenos degraus até chegar ali. O Siddhartha Gautama, 500 a.C., levando em conta que ele não era yogi, ele nasceu na Índia, era indiano. Quem nasce na Índia é indiano. Se segue o hinduísmo, é hindu. Mas tem indiano que não é hinduísta, ele pode ser materialista, pode ser budista, pode ser cristão. Siddhartha Gautama não era hindu. Ele alcança um estado chamado Buddhi, em sânscrito, que significa iluminação. Então, quem alcança Buddhi, que é a iluminação, torna-se um iluminado ou aquele que despertou. Buddhi, iluminação. Quem alcançou Buddhi torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá para quem alcançou o Buddhi. Então, o Siddhartha Gautama alcançou e você fala, ele está iluminado. Mas não foi só ele ao longo da história. Existem outros mestres que também alcançaram. Então, ali no budismo, você falaria força búdica. Um monge cristão no mosteiro alcançou a iluminação, você fala força crística. Então, os nomes mudam, as maneiras mudam. Um vai utilizar a atividade sexual e transmutação. O outro vai usar o celibato. Não vai ter sexualidade nenhuma. Então, o outro vai usar os chakras. O outro vai crescer pelo próprio caráter. Mas nunca é da noite para o dia. É um processo. O Siddhartha Gautama alcançou aquele processo. Quantas vidas anteriores ele veio trabalhando para chegar nessa e eclodir o Buddha, a iluminação? E o que é o eclodir? Porque no meu imaginário fica uma pessoa que faleceu e o seu campo se expandiu. Não, ou não necessariamente. não, ela não tem. O Siddhartha Gautama, ele tinha por volta de 30 anos quando ele alcançou, ele viveu até os 80. E aí é como se ele realmente fosse um mestre, uma pessoa que É uma pessoa de fato. iluminada na matéria. O que isso é que é raridade? Eu vi fora do corpo, em experiências, espíritos que eram iluminados, sabe? Você tá na frente de alguém que fala, porra, é 1000 vezes melhor do que eu, sabe? E fica quieto, cala a boca e escuta, né? Não fala nada, só aprende. E alguém dentro do corpo com o mesmo nível é que é a raridade. Então, historicamente, surgiram pessoas assim. Em todos os lugares onde elas viveram, foram chamadas de mestres, instrutores, porque era fora da curva, acima da média. Então, o que eu acho? Ele não veio para cá para se iluminar aqui. Ele já tinha o potencial de lá e veio para realizar aqui no plano denso. Ele já era iluminado. Já era, desce e de repente eclode, porque ele já tinha aquilo antes. Eu acho muito, não é daqui para lá, é de lá para cá. Porque a vida aqui é transitória e temporária, a real é lá. Você não alcança iluminação da noite para o dia na matéria. Você já vem com um pendor de lá para cá para realizar isso aqui. Uau, que profundo. É porque não é tipo assim, eu estou aqui e um dia eu vou para lá. Não, eu era de lá e um dia desci aqui. A vida real, ela é total, mas no corpo ela é temporária. E você acredita que no momento que a gente vive, em breve ou em passados recentes, existam pessoas que estejam nesse caminho ou é uma coisa assim muito ilusória? Não, porque... tem pessoas que todos nós estamos nesse caminho. Na verdade, todo ser está rumo à consciência cósmica. A questão é quanto tempo e quantas vidas aqui em outros lugares até chegar no ápice. É essa que é a diferença. Tem gente que leva menos tempo, gente que leva mais tempo, mas todos os seres estão fadados à evolução. Então, eventualmente, todo mundo vai tornar-se consciência elevada. Só que até lá nós vamos ralando com altos e baixos, vai diminuindo os baixos, aumentando os altos até só ter alto e não ter mais baixo. Então nós estamos nessa trilha. Só que para nós é dificultoso, porque a gente tem um conjunto de qualidade e defeito misturado. Nós temos altos e baixos. Lentamente, com a parte espiritual exercida, a capacidade vai aumentando, o defeito vai diminuindo, mas não é da noite para o dia. Vai levar
O tempo eu não sei te dizer no atual estágio que eu tô. Nem você, estamos no estágio humano. Quando a gente olha para alguém avançado, você fala iluminado, mas um dia foi igual a gente. Não sendo aqui, em outro lugar do universo, e desenvolveu até chegar naquele ponto. Então, no budismo tem uma coisa legal, todo budista aspira um dia a alcançar o Budi, que seria o ápice, entrar no nirvana, aquela coisa toda. Então, isso é muito legal. Nós estamos fadados, sabe, ao longo do tempo, com a evolução, na direção da consciência cósmica. Ah, que assim seja, né? E me fala uma coisa, a energia criativa, por exemplo, de materialização, né? Por exemplo, de Sai Baba, né? Que materializava muitas coisas. Ele era um mestre, ele era uma pessoa que pode ser considerada iluminada por conta dessa criação Olha, dele? não, porque isso é uma materialização que é um fenômeno de ectoplasmia, de materializar objetos, porque matéria é energia condensada. Alguém pode manipular a energia, abrir uma espécie de portal, por exemplo, puxar algo energético ou de outro lugar, trazer e encostar aqui. Não necessariamente porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem domínio bioenergético. E a história está repleta de exemplos de pessoas que tinham manipulação de energia, mas não tinha caráter para lidar com ela. Um mago trevoso, desviou para o lado ruim da força. Tá. Que eu não estou falando de ninguém aqui hoje, estou falando da história passada. Sim. Então teve magos trevosos que materializavam coisas. Não é a materialização que prova que essa pessoa é um espírito avançado. É o nível de consciência dela, o caráter dela. Por exemplo, às vezes uma pessoa materializa tudo e não perdoa ninguém. O outro não materializa nada, mas não tem ódio de ninguém. Então, esse é mais avançado. Então, não é uma capacidade paranormal de materialização que vai mostrar o seu nível. É o teu caráter, teu pensamento, teu sentimento e como é que você é. Um grande mestre não é porque ele faz um fenômeno, é porque ele tem a consciência expandida. É essa que é a diferença. Muita gente fica presa ao fenômeno material, que às vezes é usado para atrair atenção para um despertar. Mas o fenômeno real é a transformação da consciência. Ah, interessante. Explicar Sai Baba, né? Ele era um mestre yogi. Então, alguns mestres trabalhavam com energia e materializavam coisas. Normal. Mas essa era a principal capacidade deles? Não. Capacidade de transformar consciência. É isso que faz um mestre. E, por exemplo, as pessoas que falam, né? Ah, eu canalizo Sai Baba, eu vejo Sai Baba e tal. Existe uma probabilidade disso realmente acontecer? Existe a possibilidade assim, de alguém ter contato com um mestre espiritual, seja ele quem for, e até passar algo. Mas na maioria das vezes acontecem várias coisas. Por exemplo, cada mestre tem uma equipe extrafísica que trabalha naquela vibe, naquela egrégora. E, de repente, desses espíritos vem a cópia e a pessoa pensa que é aquele, porque ele está ligado à mesma vibração. É o mais provável. Segundo, fantasia mística, fabricação de mensagem. A pessoa entra no estado alterado e acha que é um mestre ela mesma. Quer dizer, por isso tem que ter filtro para cada coisa, seja canalizada, escrita ou falada, filtra, Ju. Vê se tem bom senso e equilíbrio. Porque se, de repente, está puxando você para adoração a um mestre, nenhum mestre quer que você adore ele quer que você desperte e que você também alcance a iluminação. E não é dependendo de alguém que você vai... A devoção cega, ela é muito ruim. O legal é admiração sincera. Tipo, eu admiro aquele mestre, mas ele não é Deus. E agora eu posso aprender um monte de coisa com ele e eu aspiro um dia também funcionar assim. É diferente, sabe? Ele é um mestre. Não, isso aí paralisa você, que é devoção cega e gera fanatismo. E aí muita gente entra na vibe de canalização por fanatismo e às vezes não é nada daquilo. Agora, pode ser alguém ligado àquela equipe, porque um mestre desse é ocupado, vai ficar toda hora vindo para você. Pô, você não é tão importante ou eu. Então, de vez em quando, mas tem uma equipe normalmente que trabalha naquela egrégora, o espírito pode até tomar a forma daquele mestre e passar uma mensagem. A questão é, a mensagem é boa, estimulou você a evoluir, tem conteúdo sadio para você, quebrou teu ego. Que se vier uma mensagem tipo assim, ó Juliana, como você é especial, você é missionária da nova era. Isso não é um benfeitor espiritual, estou estimulando teu ego. Se vier uma mensagem vai assim, ó Juliana, que bom que você está trabalhando, precisa crescer muito, né filha? Precisa aí, ó seu Eudes, precisa ter mais paciência, precisa, você pode criar muito mais. Ó seu Wagner, melhora. Isso é mensagem do bem e da luz que ela está te levando ao crescimento. Mensagem que traz dependência é fabulação mística.
Perfeito. Eu acho que isso é muito importante de Tem que filtrar esclarecer. tudo que lê. Aliás, quem está assistindo a gente, filtra tudo que nós estamos falando aqui, tá? Também acho. A devoção cega, ela deixa você cego para o raciocínio. Sim. E o raciocínio frio deixa você sem calor no coração. Que tal juntar mente e coração numa coisa só, que é o equilíbrio? Tipo, eu tô aqui, essa vibração é legal. Eu tô filtrando tudo. Puxa, eu aceito isso. Não foi porque aquele mestre falou, é porque isso é extremamente sensato. Caramba, e isso me melhora. Agora, isso que ele falou não tá batendo muito. Mesmo sendo um mestre, ninguém é perfeito. Exato. Então a gente tem que filtrar tudo. E é um pouco a experiência que nós humanos temos, né, na hora de compartilhar de uma certa forma, né? É que eu tive uma pessoa que eu idolatrei muito, então eu percebo o quanto que eu não filtrava e o quanto isso foi nocivo, É nocivo. né? E então eu tenho muita aflição dessa idolatria, porque realmente você acaba esquecendo que é um outro ser humano. Por isso até que eu te perguntei essa questão da iluminação e tal, porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que começa a se intitular mestre, Não, começa a se intitular isso iluminado, né, mestre guru. para mim é quem venceu a si mesmo. E não tem muito ser humano assim. É quem venceu a si mesmo, pode tutoriar os outros. Um professor pode ajudar o aluno na matéria que ele leciona. Mas esse é o ponto, ele não vai dizer para a pessoa o que ela faz da vida dela. Ele está lecionando algo, a pessoa pode aprender algo, mas esse professor é bom naquilo, mas ele tem defeito em outras coisas, não sabe tudo, né? Só Deus sabe tudo. Então a mesma coisa, cada um de nós. Você pode aprender algo, admirar alguém, isso é legal, é humano. Agora, a devoção cega faz você ver um Deus num ser humano. Depois a pessoa se decepciona e a culpa é dela mesma. Quem mandou botar a pessoa num pedestal? Exatamente. Então o lance é, pô, que legal admirar alguém legal, dentro do limite daquilo, e sabendo que a pessoa vai ao banheiro, pode ter defeito, e ao mesmo tempo é uma pessoa hiper legal. Aproveita a parte boa dela, não a parte do defeito, e soma com a tua parte boa e vai em frente. Então, graças a Deus, tem gente legal aqui no plano físico, que a gente admira, gosta, mas são pessoas, não são deuses, né? E mesmo alguém que vier com um nível acima, se o Buda chegasse aqui perto de você, ele não ia chegar como, eu sou o mestre Buda, Juliana, ajoelha para mim. Ele não te falaria isso. Ele sentaria aqui e falaria, vamos meditar, Juliana? Serenidade, né, nas emoções. É o que ele faria como um parceiro teu. Ele não vai se achar superior. Jesus, se chegasse aqui, sentasse do seu lado, sentaria como um grande amigo. Fala, Juliana, vamos pensar no Pai Celestial junto, vem aqui no coração, eu sou teu grande amigo. Veja, não vai falar, eu sou teu mestre, me obedece. Isso aí é uma visão nossa, deturpada. Então eu entendo um grande mestre como um grande amigo que senta e conversa junto, e não uma autoridade que você tem que devocionar de forma cega. Você sabe que uma experiência, até quero te perguntar isso que eu tive, eu sabia que eu precisava trabalhar muito humildade no meu caminho, né? E eu estava fazendo um trabalho espiritual com uma egrégora grande e tal, com várias pessoas, e nessa meditação chamaram vários mestres, entre eles o Chico Xavier. E aí eu pedi para ele me ensinar sobre humildade, né? Porque ele era uma pessoa muito humilde. E foi muito interessante, porque na hora que ele apareceu, que ele se projetou, eu até gostaria de saber se existe a possibilidade dele realmente ter, né? Sim, porque eu já vi ele algumas vezes também. É? Tá? Então o Chico real Xavier está ele. trabalhando do lado de lá, aparece para um monte de gente. Agora, se você chegar e falar em público e viu ele, você vai ser atacada. Vão dizer que você está inventando e te pegando carona no nome do cara. Recentemente eu vi ele, eu estava viajando para o Rio de Janeiro, ele apareceu, eu via mentalmente, ele me passou uma coisa que aconteceu lá no Rio depois. Ele me avisou antes, uma coisa até bem legal, mas foi muito interessante. Né? Ele está trabalhando agora, você mas vai... deixa eu só te contar um negócio. Você acredita que eu pedi isso pra ele e eu não imaginava que ele fosse aparecer? Sabe como ele apareceu? Ele abaixou de cócoras pra mim. Tipo assim, ele se colocou no meu nível e olhou no meu olho. Foi só isso. Mas na hora que ele fez isso, aí eu abaixei e comecei a chorar muito, assim. Porque eu falei, não é possível que um mestre desse porte, desse nível... O jeito dele me ensinar, ele simplesmente se colocou, tipo assim, no meu... Sabe assim, ele se abaixou, né, assim... Eu fiquei, assim, muitos minutos chorando, e eu tinha um celular que eu amava, que era um ego total com aquele celular. Eu saí de casa, sentei na praça, em Barcelona, e me roubaram. Juro por Deus. Eu falei, poxa, Chico, assim, tão rápido, cara. Desapego. E outra coisa, isso Foi assim, prova que minutos. era ele mesmo, porque se é uma entidade do mal
que isso pode acontecer tomando uma forma para tentar te enganar, ele vai estimular o teu ego, não fazer o que ele fez. Chegaria de um jeito, ó, Ju, você me evocou, aqui estou, siga-me. Pô, ferrou, né? Mas isso é bem ele. Ele levou meu celular. É bem humildade, tranquilidade, aquela coisa bem bacana Foi que a um gente admira muito. processo muito profundo que eu passei e ele não abriu a boca. Ele só olhou pra mim, assim, de igual para igual e aquilo Olha, ali. Juliana, eu também vi, ó, Júlia, né? Juliana, Júlia. Eu também, várias vezes eu vi seres luminosos que apareceram, era só olhar, não precisava nada. Pelo olhar eu entendia tudo, que é uma comunicação de um outro nível. Pelo olhar, tudo foi dito sem dizer nada. E isso é bem característico de alguém iluminado. Ah, que legal, porque eu sempre ficava na dúvida, aquelas coisas que você não fala muito, só fala num podcast agora, mas porque eu realmente não tinha, eu não sabia se era real ou não. Eu vi que o processo foi profundo depois, porque realmente a partir dali eu comecei a ter uma outra interpretação sobre tudo isso, mas eu ficava na dúvida, né? A gente sempre fica, eu acho. Como que você começou a ter certeza de que o que você via lá era real? Pela própria experiência, Ju, porque eu comecei pelas saídas, não foi pela percepção aqui. As saídas me deram segurança, porque era tão normal. Porque assim, você está vendo pessoas, você não está vendo bolinha de gás, nem anjo. Você está vendo pessoas translúcidas, você olha, você vê através dele, e você sabe que está na frente de alguém bem resolvido. Não um Deus, mas uma pessoa feliz. Você sabe que está na frente de alguém do bem. Se é uma entidade obsessora, pode estar plasmado com algo negativo, você sente que tem algo não legal. Então, eu fui me acostumando lá. Quando eu comecei a perceber as coisas aqui também, eu já tinha o parâmetro de lá para filtrar. Pela energia, por tudo. O que ajuda mais é a assinatura energética. Pela energia você reconhece mesmo sem ver. E essa percepção de energia aqui, ela não é tão fácil, tá? Mas como eu comecei pela saída do corpo, foi fácil quando eu me tornei médium aqui e desenvolvi, fazer o link da mediunidade com a saída do corpo. E depois com a parte yoga, que eu recuperei de outra vida, também trouxe, eu fui juntando tudo, aí me melhorou a sensibilidade. Muito interessante. E me fala uma coisa, agora sobre a energia criativa mesmo. A energia criativa, ela também tem que ser sexual, porque na hora de nascer uma criança é uma energia criativa. É uma energia criativa neste plano que a gente está. Tá. Porque você pode ter uma energia criativa vinda de cima pelo chakra coronário. É que isso também é mito de que então, a isso gente que eu queria entender. é mito de que a gente teria que sempre puxar a energia de baixo para cá, não. Pode ser de cima para baixo também, Ju. O importante é aqui o meio. Porque se o teu meio tá legal com um sentimento bom, o que vier daqui vai ficar bom. E o que vier daqui vai ficar bom. Então o lance da criatividade é a área cardiorrespiratória. Porque ele une a criatividade de cima e a criatividade de baixo na mescla que é você enquanto ser humano. Ah, eu adoro conversar com você, porque eu faço as meditações e eu sinto que a energia vem de cima, vem de baixo e vem normalmente, eu peço energia criativa para os meus alunas criarem. E vem de baixo de cima e sai do coração uma linha que vem para as mãos. E é isso, é a mesma coisa que eu sinto como médium na hora de escrever. É? Porque ficou aquela coisa, um vai te falar vem de baixo, aí o outro fala vem de cima porque a mente é criativa. Mas a mente, se tiver atolada de emoção, não cria nada. Então qual é o centro que equilibra a emoção? Seja de baixo ou de cima, é aqui. Então a gente capta aqui, vem aqui e flui. Às vezes, e outra, quando flui aqui na hora de passar energia, no reiki, na cura prânica ou qualquer método, as suas mãos estão encaixadas nos braços, que está encaixada no tronco, que é a área do chakra cardiorrespiratório. Então, quando você vai passar energia com as mãos, fala, meu Deus, todo o amor está nas mãos. Mas esse amor não vem das mãos, ele vem daqui e daí vai fluir, que era o que entrou aqui e ali, ó. Então as suas mãos são extensão do coração. O chakra da garganta é considerado o chakra da expressão. Tipo, mentalmente eu tenho uma ideia, afetivamente associo um sentimento. Se eu vou falar para você a ideia que eu tive e o sentimento que deu dela, eu vou usar o chakra da garganta para falar. Então o chakra da garganta não cria e não sente, ele expressa. Uau. Se eu não puder falar, o que eu vou fazer? Gesticular. Se eu não puder gesticular, eu vou escrever. Se eu não puder escrever, eu vou pintar. Se eu não puder pintar, eu vou fazer uma escultura. Então, este chakra é o da expressão. A ideia, o sentimento, a comunicação aqui. Se eu não posso aqui, eu vou fazer aqui. É o chakra dos artistas e da criatividade, não para criar, para expressar. Porque você sabe, Ju, tem gente que cria e não consegue expressar. Então, a expressão é aqui, a criatividade é aqui e aqui.
mas vai fluir por aqui ou por aqui. Então a garganta, assim como o coração, ele é o centro entre o baixo e o topo, É, a porque garganta é aqui, o para você daqui, né? chegar nos dois da cabeça, se vier daqui, vai ter que passar por aqui. Então, conecta o sentimento com a criatividade na expressão. Esse aqui não cria e não sente, ele só joga para fora. Na mediunidade de psicofonia, o espírito vem por onde que ele fala. Então, o chakra laríngeo é a expressão da comunicação da ideia do outro, passando por você. Se não dá para falar, você vai escrever, ou então pintar. Então, criatividade aqui, criatividade afetiva aqui, mas na hora de passar, aqui. E aí você joga no mundo o que você sentiu e criou para fora. E como que você enxerga a criatividade? Você acha que a criatividade ela é uma força divina dessa energia prânica que a gente recebe e que quem recebe, por exemplo, várias pessoas podem receber a mesma energia e cada um vai canalizar e Isso, expressar de uma maneira? exatamente. As duas coisas. O ser humano tem potencial também, porque ele é um ser espiritual, mesmo na matéria. Então, o espírito também cria, é um co-criador de realidade. Agora, quando vem uma energia superior e inspira você, ela expande tua capacidade de criar. E aí a criação já não é só sua. Ela vem do universo, do alto, mentores, devas, seres de luz, projetando algo aqui. Agora, de toda forma, mesmo entrando aqui, vai vir aqui, porque não há alta ideia que não te traga sentimento elevado. Expansão, né? Isso- Aquela vontade de fazer, A vontade né? de fazer. Criar. E essa vontade de criar, ela nunca é só tua, porque você quer criar expandir no mundo. Se você faz um Isso que eu quadro, queria saber. você quer fazer que as pessoas olhem o teu quadro. Claro. Você não vai fazer um quadro e esconder ele no cofre. Você quer expressar. Isso é o chakra da garganta. Agora entrou aqui, sentiu aqui e jogou para fora usando aqui. Que interessante. Então, e o chakra umbilical, ele é o chakra da ação. O chakra é da ação pelo seguinte: aqui é a energia da comida, a parte digestória, aqui é a parte respiratória. Respiração é leve, digestão é croque, 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 aquela caiu ali dentro, vai dissolver. É uma fornalha, uma câmara de combustão, o chakra umbilical ali, para tirar a quintessência, que vai dar ação para o corpo, movimento. E como ele está perto dos dois de baixo, é o movimento do corpo, precisa ter vitalidade física. Aqui é a vitalidade que vem da respiração. Então, é um mito, né, que você tinha falado que a criatividade necessariamente teria que vir das nossas É áreas mito, baixas. mito. O que simplesmente é assim. Do mesmo jeito que pode entrar aqui, quando se fala vir de baixo, você não está falando de energia pesada que não tem criatividade nenhuma. Você está falando transformar, olha a diferença. Um fluxo vem, transforma aqui, sobe cheio de criatividade. Se não passar aqui, não tem criatividade. Que interessante, né? A emoção, no fim das É contas. sentimento. Você, por exemplo, chegou um encosto pesado aqui. Você não falou que ele não vinha hoje, o tal de Paulo, cara? E ele com esse barbão e esse boné tá parecendo um profeta antigo, né? É que quando se falava da energia de baixo, era num processo ascensional yogi ou chinês taoísta. É o chamado caldeirão sexual no taoísmo. E ficou muito estratificado isso. Criatividade, a maior parte, vem por aqui, mas vai descer para cá para manifestação humana. E a energia que vier aqui não é essa energia da Terra, que é bruta, apenas para reprodução. É uma energia que incita um fluxo que te faz ficar criativa. Tipo assim, tô cheio de energia, eu vou fazer algo. Que energia é movimento. Movimento é criar, obrar, trabalhar, se mexer. Interessante. Então, por exemplo, quando a gente fala da energia criativa para fazer um filho, para fazer, né, Ela é da natureza, ela não vai exigir criatividade num sentido lúdico. Nem espiritual. Nem espiritual. Se você juntar dois animais numa relação sexual, sai outro. É puro instinto de propagação, de reprodução. Esse não tem espiritualidade nenhuma, é um ato energético que gera um outro corpo, já que matéria é energia condensada. Agora, como você lida com o ato, com quem e o que pode ser, é outra história. Mas o ato sexual em si, ele é criativo no sentido material, de poder reproduzir um corpo, não no sentido espiritual. E é mito, então, também que dentro desse Tantra Yoga e etc., existiam gravidez e etc. só de prana ou de energético. Tem que ser... Não, tem que ser físico, porque o que acontece é gravidez psicológica. E não tem feto nenhum, mas a pessoa pode criar, porque a energia ela toma a forma do que você pensa, tá? Eu conheci um cara, yogi, muito arrogante, e a mulher dele também yogi, e eles falam assim, a gente transa para que venha um espírito iluminado ser nosso filho,
para que desça um iluminado. Eu falei assim, que estranho, eu transo porque eu gosto. Se o que vai descer não sou eu que determino, porque pode acontecer de ter um casal muito bom e desce um espírito muito ruim como filho para melhorar através dos dois. E não é o casal que decide. Isso que eu ia te perguntar. E como que você acha que funciona esse processo da escolha da criança? É o plano espiritual, não a gente são não eles. tem noção Não, nenhuma. você pode escolher fazer um filho ou não materialmente. Agora, a essência, a entidade, ela tem o caráter dela, que já vem de outra vida. Tanto que você faz o melhor e a criança não segue o que você está falando, casa com quem você não quer, vai ter o trabalho que você não queria. Personalidade do espírito. Você não tem como criar um espírito. Você cria um corpo. Nesse sentido, criatividade física, que não é a criatividade nem intelectual nem afetiva. Essa é a criatividade no plano físico, que é o instinto. Agora, os iogues antigos perceberam esse potencial e transformaram toda a energia num pulsão de criatividade espiritual, transformando. Interessante. E aí, dentro de tudo que você já estudou, um filho, ele vem por afinidade aos pais energéticos? Não, necessariamente não. A afinidade é do casal, um com o outro. Gerou um corpo, aí vai vir atraído uma entidade. Quem é essa entidade? O pessoal achava que, tipo assim, você criou aquilo, buf, te despencou uma entidade ali. Quer dizer, não tem controle no mundo espiritual? Tem. Tem colônias de reencarnação, falar, ó, você vai descer ali. Então, a gente não manda lá. A gente pode mandar aqui, ó, vamos fazer um filho, o casal decidir. Agora, quem é o espírito que vai encaixar ali, não é só afinidade. Às vezes tem karma com o espírito de outra vida. Quer dizer, é uma série de fatores, até a afinidade, mas vai juntar um monte de outros fatores juntos. Isso é um tema para uma live, eu acho. Isso aí é um tema. Eu tenho, inclusive, tem livros bem legais sobre isso, que é o processo reencarnatório. Eu tenho vários de autores diferentes. A sensibilidade, a afinidade existe, porque, por exemplo, você está com alguém, fez um filho, e de repente tem alguém afim com os dois, vai descer. Mas isso depende da autorização lá em cima. Se o plano espiritual falar assim, não, você não vai descer um outro, porque um dos dois tem algo a acertar com esse espírito. Fica de mentor dos dois. Então, assim, a gente não manda nem na gente mesmo. Você imagina a determinação de puxar alguém de lá para cá e falar, vai vir quem eu quero. Claro. Pergunta, milhares de casais não concordam com isso, porque o filho virou um problema. Casais que pensavam que tinha afinidade. Esse casal que eu falei, Yogi, estava querendo atrair. Eles são conhecidos, assim. Estavam querendo atrair uma entidade avançada, mas pela arrogância não vai atrair uma entidade avançada do jeito que eles imaginam. Porque eles nem estão muito avançados. E outra coisa, a lição que eles precisam não é de um iluminado, é de alguém para botar os dois com o pé no chão. Com certeza. Então, antes da gente ir para as perguntas, então a energia criativa, quando você, um artista, um pintor, um músico, recebe aquela energia, ela vai se mesclar com a própria criatividade energia, dele. né? Porque o espírito tem criatividade também. Ele é um espírito, mesmo na matéria. Você pode estar concentrada, Ju, e te dar uma grande ideia. Ninguém jogou, você captou ela. É sua. Você está estudando aquilo. E aí você vai ter o esforço de materializar isso aqui. O músico pega isso e transforma em música. O poeta transforma num poema. Mas a inspiração que vem, ela vai pegar você dentro daquilo que você desenvolveu, o potencial. O que adianta vir um poema lindo para um analfabeto? Ele não vai conseguir canalizar aquilo. O que me adianta vir uma inspiração para pintar se eu não pinto nada? A inspiração vem para mim, eu vou escrever. E para o outro vai pintar, o outro vai fazer um poema, o outro vai fazer uma música. Não tem como classificar inspiração, porque o intelecto da gente, se ele tenta classificar, já não é inspiração, é intelecto. Então é assim, deixa fluir, vamos agora, a tua função, se capacita para quando entrar a intuição ou a inspiração, você esteja pronto para ela, com o teu potencial, sendo que você não depende dela, você apenas está aberto. Eu gostei desse jeito, adorei. E vamos ler umas perguntas, vamos então, lá. Antes da gente fazer a nossa meditação? O Eudes está quieto hoje. Né? O que aconteceu, o que aconteceu com ele? Eu tô atento. Você tá atento? Tô prestando atenção. Tô vendo. tô percebendo mesmo, viu? Deixa eu puxar aqui as perguntas lá de cima. A primeira que aparece aqui é da Alessandra. Ela manda o seguinte: Wagner, por favor, me ajuda. Sou médio sensitiva, dialogadora, amo trabalhar com tudo isso, mas agora comecei com um médico a semana retrasada, mas não sou clarividente, então ajudo meio que às cegas. Como posso fazer para
um melhor atendimento com o meu médico, além de estudar? Pelo jeito que ela está falando, Ju, ela trabalha dialogando em sessões de desobsessão, conversando com os espíritos ali acoplados dos médios, ó, entra na luz e tal, tá. Ela agora está dizendo que tem um médico extrafísico que está encaixando nela para cura, para ela atender. E ela não está sabendo lidar porque ela é dialogadora, ela não é uma médium de cura. Ou já era e não sabia, e essa outra fase começou. Melhor coisa, Eudes, Ju, ela antes da reunião trabalhar os chakras dela, porque aí vai aumentando a sensibilidade para ela ter mais segurança e melhor encaixe. E de repente ela está pega de surpresa, mas de repente era isso que ela veio fazer, só que agora que está desabrochando. Então, trabalhe com seus chakras, principalmente o das mãos, vai te ajudar muito. Perfeito. Boa. Quem quiser mandar pergunta, agora o Wagner está disponível. A Ju também, perguntas para a Ju. Uma outra que aparece aqui é do Elvis. Ele manda o seguinte: é possível um humano que não tem habilidade paranormal aqui na Terra, quando morrer, ter a capacidade de criar uma cidade-colônia após a morte? Uma pessoa dessa não vai estar, porque se nem aqui embaixo ele tem a mínima sensibilidade, sair, criar uma colônia, eu não sei se a pergunta dele está certa, ou talvez fosse estar aqui sem sensibilidade e depois ir parar numa colônia, é o normal. Agora, criar uma colônia, cara, não dá para um de nós fazer isso, nem alguém avançadão. Se é que tem alguém avançado, né? Por aqui. Alguém consegue? Um iluminado consegue criar uma dá. colônia? Nem Mesmo, e se você vê seres iluminados, eles têm uma equipe. Pô, imagina se alguém que nem mexe com nada disso vai ter cacife para criar alguma coisa assim. Não me parece uma coisa lógica, isso daí, né? Agora, o mais importante, Eudes, não é ter uma paranormalidade, é o caráter da pessoa, que é o que determina a sensibilidade dela ao passar por lá de lá. Tem gente que não tem paranormalidade nenhuma, é uma ótima pessoa. Verdade. E ela, de repente, desencarna e fica melhor que um médium que era um tranqueira. Verdade. Isso é relativo. O Thalisson pergunta: um espírito pode escolher se quer reencarnar ou não? Eu vou usar um exemplo paralelo, Ju. Quando a gente era pequeno, a gente não ia para a escola que a gente escolhia. Era o pai e a mãe que escolhia e levava a gente pela mão. Você cresce, vai para a faculdade, você vai sozinho e você batalhou para passar bem numa federal e não pagar numa particular. Quer dizer, você escolheu estar naquela situação para alcançar uma faculdade que você possa aprofundar. Você é adulta, mas quando criança você não escolhia nada. Conclusão: qual é a característica que determina se alguém escolhe o próprio destino? Lucidez e consciência. Uma criança não tem isso. O adolescente está no meio. E o adulto, supostamente, poderia estar nessa condição. Quando um espírito está na infância ou na adolescência dele, que eu digo, não é por idade, imaturo, seres espirituais mais avançados coordenam o processo dele de descida, como professores. Quando a pessoa está num nível maior, ela mesmo já sabe o que ela precisa. E ela começa a coordenar devagarzinho. Para coordenar algo assim, tem que crescer. Enquanto não cresce, o pai e a mão tem que dar a mão para te levar. Então, como a gente é muito imaturo, todos nós, precisa de outros seres que coordenam nossa evolução, orientadores, professores da consciência, oriente a descida da gente e o processo. É bem lógico, né? Quando você fala, claro, né? Faz todo sentido, mas você nunca parou pra pensar. Você já teve alguma experiência extracorpórea de compreensão da sua encarnação dessa? Sim, principalmente eu essa. Eu senti que eu tinha que fazer essa pergunta. Principalmente essa, mas... Conta. Você pode contar? Não é que são detalhes que fica difícil explicar isso numa live. Com o tempo, eu fui tomando consciência do que eu vim fazer. Mas eu não sou missionário, não tem essa babaquice que o pessoal fala, eu sou um missionário New Age, nada disso. Eu sou um espírito encarnado igual 8 bilhões de outros espíritos aqui, que através da parte espiritual descobri a maneira de eu conseguir atravessar uma encarnação feliz. Entendi, comigo mesmo, né? E eu descobri que antes de eu descer, eu me preparei para poder fazer isso quando estivesse aqui embaixo. Não é uma coisa do nada. Preparo, estrutura antes de descer. E você lembra como era esse preparo? Eu lembro vários flashes e vários preparos. Eu me lembro de uma coisa, porque quando você tem uma regressão de memória, pode se lembrar de uma outra vida ou do período entre as vidas. Qual que é a melhor lembrança? O período antes dessa vida, do lado de lá, que você descobre o que você planejou ou que os mentores acertaram com você. Eu me lembro, eu nasci em 1961. Eu agora em setembro vou fazer 62 anos. Eu me lembro, no finalzinho da década de 50, meu pai e minha mãe namorando num cinema, o meu pai branco, carioca, filho de portugueses,
minha mãe baiana, morena, filha de franceses com índio, olha que mistureba. Franceses Meu com- pai namorando com a minha mãe no cinema e meu pai tentando dar um beijo nela e minha mãe não deixando, aquela coisa, não, E você já resistindo, tava né? ali. E eu ali do lado, aplicando um passe nos dois, porque eu sabia que eu teria que vir através dos dois. Eu me lembro Tô toda claramente. arrepiada, uau. Sabe, eu precisava que os dois se juntassem para eu descer. E eles podiam ter o livre-arbítrio de não se Podia, relacionar. podia e de repente mudaria a configuração, mas de alguma forma eu teria que descer através da minha mãe. O pai era um personagem junto, mas a ligação era com a mãe. Gente, que loucura! E você já tava ali conectado. E eu me lembro E já de- missionário no sentido de aplicando passe e tal. É para poder ajudar, porque, por exemplo, se você está desencarnado, você está legal, quando eu digo legal, não é um iluminado, é um espírito bem. Você consegue coordenar algumas coisas quando você for descer. É claro, com mentores te ajudando, é claro. Sempre tem uma equipe para orientar. E você desce. Então, é aquela história. Tem gente que desce igual criança, que eu digo na maturidade. Pode estar com 80 anos e continua imaturo. Eu não estou falando de criança interna, que a gente tem que manter até os 80. Aquela alegria, que sem alegria não dá. Mas tem muita gente que precisa de alguém maior para poder coordenar, porque ela, se deixar todo mundo fazer o que quer, todo mundo quer vir rico, bonito, bonita, e às vezes a experiência que precisa passar é outra. Então aqui embaixo a gente não tem ideia. Mas não é destino que eu estou falando, porque nós estamos mudando o tempo inteiro. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que a vida na Terra é um rio. O corpo é a embarcação. E essa embarcação só roda nesse rio. Por exemplo, eu não posso sair daqui para outro planeta. Eu estou encarnado na Terra. E só em outra vida para ir para outro lugar, né? Com o corpo físico. Então, na descida, o rio que eu estou navegando, que é a Terra, me foi imposto. Eu não posso escolher sair daqui para outro lugar. E o veículo, que é a embarcação, foi escolhido, apropriado para aquele rio. Então, o planeta, um corpo físico. Então, na hora que eu desço para esse planeta e com esse corpo, não é livre-arbítrio, foi imposto para mim, porque eu não posso trocar de planeta no momento. Agora, a maneira como eu navego é livre-arbítrio. Olha a diferença, igual o aluno na sala de aula. Ele não pode mudar o currículo, porque ele tem que estudar essa série. Agora, como ele lida com o professor, os alunos é livre-arbítrio. Então, nós estamos entre uma mescla de uma programação existencial e o livre-arbítrio interagindo e mudando o tempo inteiro. Nada está fixo, porque a gente altera tudo à medida. Então, é capaz de um espírito vir para fazer algo e desviar e não fazer. Desviado, foi amortecido, se deixou levar. E é capaz de alguém descer e cumprir a meta que veio cumprir. E é capaz de um espírito descer e superar a meta dele e melhorar e ter que ser reprogramado durante a encarnação. Uau! Tá melhor do que o esperado. Isso não é tão fácil. Caramba. Né? Mas eu nem sabia que isso era possível. É a programação reencarnatória. E outra, quando você tem algo a fazer, isso é o que o hindu chamava de dharma. Mérito, trabalho, missão. Além de precisar agora. O fato de você vir para trabalhar com algo não significa que você não tem o que aprender das outras coisas. Porque você, independente daquilo, é um ser humano crescendo. Então, apesar de vir cumprir alguma coisa, você está cheio de coisa para aprender, igual todo mundo em todas as áreas. A única coisa que baliza você é o que você veio fazer. Tira tudo, menos isso. Se tirar isso, você resseca todo o resto. E é isso que Jesus dizia. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma? A alma é o que você veio fazer, cara. Isso aí me tira a parte espiritual, tô lascado, Ju, porque é o grande valor que me impulsiona para tudo. E é claro, tem as coisas do aqui e agora, os sentimentos daqui, mas o sentimento maior eu já tinha antes de descer. E eu sei disso. Isso só aumenta a responsabilidade. Porque sabendo disso, eu não posso errar. Eu não posso desviar. Por exemplo, eu trabalho com o público. Eu não posso passar uma mensagem negativa que influencie o outro para algo ruim. Sabe? Eu vim para falar de vida além da vida e não para falar de enterro, luto ou cemitério. Eu vim para falar de mortalidade da consciência. Eu sei disso. Então, na hora de uma perda, eu não vou vestir luto com você. Eu vou te puxar e falar, olha o sol brilhando, Ju, continua a vida. E tem gente que às vezes não entende isso, porque quer curtir aquela perda. Não. A espiritualidade fala, é luz, vamos trabalhar em cima da imortalidade. Nossa, é isso. Perfeito, muito bom. E isso que você falou, eu acredito muito, que todos nós temos algo para fazer, né? E se conectar com esse algo e fazer, né?
E outra, não dá para comparar com algo que outro veio fazer. Total. Cada experiência é a sua. É o que te deixa feliz. Eu E acho que o ponto é o que te esse. deixa feliz. Para mim é isso, para você é outra coisa, para outra pessoa é outra coisa. Exatamente. Mas que aquilo que te deixa feliz te ajude a evoluir e melhore o meio. Exato. Da forma que você puder. Exatamente. A nossa live amanhã vai ser só sobre isso, porque me escreveram que queriam muito falar sobre isso. Eu falei, eu vou Ai, que fazer uma legal. live só Então, sobre isso. Oh, que bacana. É, amanhã vai ser esse tema. Vamos para meditação, a gente já tá com Vamos. 50. Porque tem aquele tal de Paulo que tá ali já, É. quase chutando a gente. Olha, não deu horário ainda não, seu Paulo, pode sair. Hein, Eudes? E eu quero meditando também, hein, Paulo? Isso, vamos fazer a meditação hoje, que De pé. a gente não fez no início, vai fazer no final. Vamos fazer no E final. pessoal, eu convidei a Ju amanhã lá no meu grupo de estudos do IPPB, que é toda quarta, que é um grupo fechado de 100 pessoas há muitos anos. Não é fechado por ser esotérico, é porque já é um grupo que estuda há anos junto, né? E eu convidei a Júlia para ir lá, e a Júlia vai conduzir uma meditação com a minha turma amanhã, aproveitar, né, que ela é expert nisso, e eu vou estar lá junto aprendendo também, Ju. Ai, gente, eu tô muito feliz com esse convite, tô animada. E é isso, eu amo fazer essas práticas de meditação. E eu amo também trocar com você, porque o que acontece durante a meditação e nesse universo, às vezes a gente não entende, né? E eu acho que você traz muito, deixa as coisas muito claras do que acontece. Então, muito feliz dessas nossas trocas. E então vamos fazer uma meditação. O que eu aconselho vocês é quem tiver aí disponível, quem tiver podendo e com tempo, utilize essa energia hoje, que a gente vai focar numa energia criativa, uma energia de expressão, né? Do que você tá sentindo, do que você tá vivendo, do que você tá passando, do que você tá com vontade de criar. E que você possa se colocar aí no que você sentir de fazer, seja pintar, seja escrever, seja dançar, mas que você se permita aí se expressar um pouquinho, né? Então, pra gente meditar, a gente precisa lembrar que a nossa mente, os nossos pensamentos não vão parar, que a gente não vai fazer com que os pensamentos não existam, né, Wagner? Isso acho que é Não é muito zerar a importante. mente, é equilibrar a mente. Exatamente. Então, para isso, a gente vai colocar o nosso corpo numa posição confortável e antes disso a gente vai movimentar ele para que ele possa estar num movimento e numa posição que ele possa se manter parado por um período, por um tempo. E nesse processo a gente pode colocar as nossas palmas das mãos viradas para cima. Quem sentir pode unir o dedo indicador com o dedo polegar. E a gente vai fazer uma inspiração profunda pelo nariz e soltar pela boca todo o ar. Uma vez mais. E uma última vez. E a gente agora vai observar nossa respiração no seu fluxo natural. Observando o ar que entra, observando o ar que sai. E a gente vai se conectar com esse lugar de observador. Esse observador que observa o nosso ar, que observa o nosso corpo. Esse lugar que observa os nossos pensamentos. Essa parte de nós que tem a capacidade de observar. Então a gente vai utilizando esse observador interno para observar o fluxo de pensamentos que passa pela nossa cabeça. Observar quais são esses pensamentos. Observar se eles estão correlacionados ao externo ou se eles estão relacionados ao nosso interno. E a gente vai trazendo essa observação agora para o nosso corpo físico, para o nosso sentir. E a gente vai percebendo a expressão das nossas emoções no nosso corpo. E elas podem se dar de várias maneiras. Pode ser por uma tensão, por uma expansão. A gente só observa se existe a parte do nosso corpo que nos chama atenção. E a gente vai adentrando esse espaço, soltando, relaxando e observando. E a gente vai lentamente colocando a nossa atenção
dentro do nosso corpo. E a gente vai adentrar o nosso centro cardíaco, o centro do nosso coração. E a gente vai só observar a imagem mental desse coração. Como que a gente vê o nosso coração, o nosso cardíaco. E a gente vai relaxar nessa observação. E a gente vai se conectar com esse coração. Então a gente vai observar a sua forma, a sua cor, a sua textura. E a gente vai colocar a nossa consciência dentro desse coração. Como se a gente atraísse ali para dentro, para o centro dessa ferramenta mágica, como um ímã, todas as energias, situações, pessoas, tudo aquilo que a gente senta que está em desequilíbrio na nossa vida. A gente vai atraindo e a gente vai observando esse coração no seu pulsar, no seu batimento, que vai recebendo amorosamente todas essas energias, sem julgamento, sem crítica, utilizando a sua capacidade máxima de amar e de acolher tudo aquilo que te desafia, que te desconforta, que te tira do eixo. E a cada pulsar desse coração, ele vai expandindo. E a cada situação e pessoa atraída, ele vai expandindo. E ele vai expandindo por todo o seu corpo físico, numa bolha cor-de-rosa, que é o seu próprio amor, que vai tomando uma proporção maior e maior. E você vai sentindo essa energia tomando conta de todo o seu peito, de todo o seu tronco, de todo o seu ombro, de todo o seu corpo, envolto nessa luz cor-de-rosa. E essa energia, ela tem o poder de se expandir para o ambiente em que você está, para o bairro onde você está, para a cidade onde você está. E de repente essa energia ela vai tomando a proporção de todo mundo. E o seu amor, ele tem a capacidade de chegar em todo o planeta. E você sente a energia do seu próprio amor e relaxa nessa energia. E dentro dessa energia amorosa, você vai conectando a sua energia criativa e expressiva. A energia que materializa a transformação de todas essas intenções que você colocou. Então essa energia criativa, ela vai sendo disponibilizada através do seu coração para a expressão do seu ser. Pode ser em formato de canto, de dança, de pintura, ou aquilo que você intuir a partir do seu coração. E dentro dessa energia expansiva e amorosa, que vocês possam se conectar todas as vezes que vocês sentirem e que saibam da capacidade de transformar situações e emoções desafiadoras em criatividade, amor e arte. E sustentando esse amor e essa energia expandida, que a gente possa agora lentamente abrir os olhos e intuir a expressão que a gente sentir.
Voltamos. Muito bom. Tinha cor hoje? Ah, o Wagner. Aquele ali é o Eudes, eu não tô conseguindo ver nada. Aquele ali é o Paulo. Fiquei mais pra lá do que pra cá. Que cor era hoje, Wagner? Hoje não tinha cor? Tem azul. Azul? Azul anil, bem legal, e branco. Azul e branco? É. Tem bastante essa cor ultimamente. Azul e branco. É, que bom. Então é isso. Você quer fazer mais algum comentário Não, final? hoje tá, o bate-papo sempre legal. Mês que vem a gente tá fazendo uma vez por mês esse bate-papo, né? Sim. Né? Aproveitando que você tá aqui, agora que você tá mudando para São Paulo de vez, então a gente vai estar mais próximo. Amanhã você vai fazer a meditação lá com o meu grupo. Vai ser bem legal. A única coisa, ô Eudes, que a gente precisa melhorar a energia do estúdio, para evitar esses encostos entrar. Porque se o encosto tá dentro é porque a energia não tá legal. Se o Paulo tá aqui, tem algo errado. A gente tá pensando nisso, estamos pensando nisso. Inclusive vai chegar uma cartinha depois pra você. Uma cartinha do a DM. cartinha do RH é do sobre RH, energia, o seu exato. nível de energia. Exato. E é justa causa. Então, gente, quero agradecer muito, Wagner, pelo seu compartilhar. Ju, legal mais uma vez, viu? Gratidão demais, de verdade. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que meditaram, que mandaram perguntas. Amanhã eu vou estar aqui também falando sobre missão de vida. E mandem suas perguntas, quem quiser no meu Instagram, quem quiser aqui no próprio chat ou no de amanhã. E os workshops agora em São Paulo estão abertos de aquarela, desbloqueio criativo através da meditação e também do curso online, que também está sempre aqui na descrição. Então, quem sentir, dá um clique lá e a gente se vê. Gratidão enorme, Eudes, Paulo, Wagner e todos vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau!